Assinalando os 8 anos da morte do escritor José Saramago, foi na noite da passada segunda-feira apresentado um conjunto de inéditos do autor no Fórum Actor Mário Viegas em Santarém, uma iniciativa promovida pelo grupo Mais Saramago, enquadrada pelo seu coordenador José Miguel Noras em declarações ao Correio do Ribatejo. Assinalando os 8 anos da morte de José Saramago e em parceria com o Centro Cultural Regional, divulgamos um conjunto de inéditos que correspondem a um período em que José Saramago esteve à frente dos estúdios Cor, fundamentalmente introduzindo obras da autoria de Álvaro Dol, de Jorge de Sena e ainda de David Mourão Ferreira, sem esquecer personalidades como Sofia de Melbreiner e ainda Natália Nunes e Isabel da Nóbrega. Por outro lado, também houve obras de folgo de diferente natureza, como a arte de furtar, que era erradamente atribuída ao padre António Vieira e que, no entender do José Saramago, seria da lavra do padre Manuel Costa. Hoje há um entendimento diferente e, por outro lado, trabalhos que não eram de sua autoria e que, em determinada altura, confrontado que foi quanto à possibilidade de serem da sua lavra, ele diz que podia parecer pretensão dele, mas escreveu com todas as letras: eu, José Saramago, teria feito melhor. Isto a propósito de uma alegada digressão académica na introdução de um livro sobre os Lusíadas, com a chancela da editorial Estúdios Cor, em 1971, que, tendo a incorporação de ilustrações, ele apenas diz que as pessoas não conseguiram mais do que explicar que ali estavam obras de pintores, mas que não passava de um pobre cacharolete e que, no seu entender, não poderia ser adicionado ao corpus da sua obra. Por outro lado, as histórias de Natal, editadas pelos Estúdios Cor, de que fazem parte 17 contos por outros tantos autores, um dos quais, o último, editado em 1973 por ele mesmo, são da sua lavra, conforme assinou, conforme depois nos esclareceu. Este conhecimento permite-nos cumprir o velho ditado segundo o qual quem guarda para si perde e quem dá publicando guardará para sempre. Nada melhor do que partilhar com outros. Aquilo foi uma experiência vivida, de uma aprendizagem que houve desse convívio durante muitos anos, que antecedeu mesmo aquela deliberação de 23 de julho de 1990, quando a Câmara Municipal de Santarém, por unanimidade, deliberou atribuir o nome de José Saramago, uma avenida lindíssima, começa no Jardim da República e prossegue até ao, entre aspas, presídio militar. Para quando a publicação de uma obra sobre Saramago? Eu desejava que o próximo ano, este é um ano de todas as edições, uma vez que se celebram os 20 anos da entrega do Prémio Nobel a José Saramago, mas como há muito material, foram recolhidas muitas cartas, são mais de 300 cartas de José Saramago, muitas das quais enviadas ao diretor da capital, Álvaro Salema, outras para diferentes personalidades que até agora estão por editar, completamente desconhecidas, para além de inéditos seus no plano mesmo exclusivamente literário. Não é que nas suas cartas não existam autênticos blocos de ouro literário, eu julgo que não terei condições antes de 1999, até porque no ano 2000 assumi a responsabilidade de ter a fotobiografia de Bernardo Santareno no seu centenário. Disse aqui que é um grande saramaguiano, não é? Possui uma coleção vasta e que gostaria de entregar à guarda de uma autarquia ou de uma fundação. Sim, porque normalmente quando se fala de uma saramaguiana há a tendência para nos reportarmos exclusivamente aos livros. Ora, José Saramago publicou diretamente em português, mas também muitas vezes em castelhano. Eu há pouco citei aqui duas obras em português, teria o título Sou um Comunista Hormonal, que foi publicada diretamente em castelhano e não há publicação portuguesa, e Guardiões do Tempo, que também não existe. E esse conjunto de obras que fui reunindo, para além das missivas assinadas pelo próprio autor, permitem, juntamente com as traduções que ele próprio assegurou, não as traduções da sua obra, mas as traduções de obras terceiras por si vertidas para português, que são 66, permitiria criar um espaço onde houvesse, quase diria, a obrigatoriedade de visita de nacionais e estrangeiros, porque ele próprio em vida, em Penafiel, quando foi homenageado no âmbito do Festival Literário intitulado Escritaria, 2009, considerou que a maior saramaguiana, toda ela em primeiras edições, tanto dos livros como dos genéricos, aludindo necessariamente aos dispersos,
em revistas, noutras formas de suporte e inclusivamente às traduções, eram as que eu tinha reunido, começando esta empreitada, entre aspas, a partir de 1977, mercê de um equívoco, porque eu comprara o livro Manual de Pintura e Caligrafia, na convicção, sendo eu próprio calígrafo, que iria ali aprofundar conhecimentos no tocante ou ao cursivo, ou ao bastardo, ou ao bastardinho, ou seja, aos tipos de letra, francesa, inglesa ou gótica, mas não era nada disso que se tratava, era um do romance que tínhamos em presença. Também disse aqui que, curiosamente, algumas nações de língua portuguesa, e com particular destaque para Angola, compraram grandes quantidades desse livro na convicção de que era um manual mesmo de pintura e de caligrafia, e não foi. Doutor, estamos numa geografia poética, literária e de artistas muito sui generis, porque temos, e política também, segundo referiu, é uma zona que tem negligenciado, de certa forma, estas grandes figuras como Sá da Bandeira, como Saramago também e como Bernardo Santareno. Os tempos da vida e os tempos das cidades são diferentes. A idade dos homens mede-se, como dizia Herculano, por anos, quando muitos por décadas, mas das cidades mede-se por séculos e por vezes por milénios. O tempo de uma cidade é diferente do tempo humano, portanto, e esta cidade teve grandezas multifacetadas. Nós tivemos a sorte de ter o grande jornalista, o grande cronista a viver do seu trabalho fora do país. Aliás, é o primeiro jornalista europeu a viver exclusivamente dos rendimentos do jornalismo fora da sua origem, Guilherme de Azevedo, que também foi um excelente poeta, que fala por si a Radiações da Noite, fundamentalmente a obra nova, e depois temos, mais recentemente na região, um poeta como o Rui Belo, que só por si é uma lenda, um dramaturgo como Bernardo Santareno, políticos com um alcance de um Sá da Bandeira, e agora que caminhamos apressadamente em termos de calendário para o 24 de dezembro, porque o tempo passa a correr e será o aniversário da cidade, 150 anos que passaram, mas José Relvas, que aqui foi lembrado e bem, sem esquecer depois no domínio dramático, personalidades com o talento de um ator que é Mário Viegas, em cuja casa estamos, ou fundamentalmente Bernardo Santareno. Um homem notável, de quem José Saramago disse, o grande homem do teatro foi o Santareno, curiosamente no jornal, porque temos excelentes jornalistas da terra.